se o Dorival não ganhar a Copa do Brasil, não conquistar a Copa do Brasil, ele e o Fabinho Soldado têm grande chance de serem demitidos. E esse lado B quer Tite ou Luiz Castro e o Paulinho como executivo, e um nome ainda que eu vou descobrir para vocês, mas eles falam que é um nome bom, não é o Thiago Escuro, tá? Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. O Corinthians tem 2 propostas para o seu patrocínio master. Quais são essas 2 propostas? A primeira, de conhecimento de todos, mas que eu trouxe hoje para vocês, que a Esportes da Sorte tem uma proposta na mesa de 150 milhões de reais por ano para patrocinar o Corinthians. Isso eu já trouxe, já havia trazido para vocês nos últimos dias. Importante também a gente dizer algumas coisas, tá? Importante dizer algumas coisas. A Esportes da Sorte, a primeira proposta que ela fez ao Corinthians foi de 130 milhões de reais. Uma proposta insignificante, uma proposta de quem joga o jogo. Aí apareceu a empresa, que eu vou citar o nome para vocês, chama Energia Bet, que tem aí como sua razão social a Responsa Gaming Brasil Limitada. Responsa Game Brasil Limitada. Ela se chama, na verdade, Energia Bet. Inclusive, patrocinou o Grêmio agora aí, né? Começou a patrocinar o Grêmio do Rio Grande do Sul. E o Grêmio está no mercado, né, prometendo grandes contratações para esse ano. Então, essa bet, ela não é conhecida, né, no cenário nacional, mas ela é de pessoas que faziam parte de uma bet que você conhece muito bem. Na verdade, um dos donos dessa bet era um dos donos da PixBet, que patrocinou o Corinthians, foi master do Corinthians, foi master do Flamengo, foi master do Santos. Então é uma bet já famosa, os caras têm grana, só que a PixBet não atendeu lá os requisitos, né, do governo, não pôde mais, enfim, atuar aí no Brasil. Eu não sei o que aconteceu com a PixBet, na verdade. Eu sei que uma das pessoas que estava à frente da PixBet é um dos donos, tá? É um dos donos dessa bet aí. E essa bet procurou o Corinthians e ofereceu 150 milhões. Energia Bet. Como não é um nome forte, como não é conhecida, ela sugeriu para o Corinthians um produto que anunciasse que ela fosse anunciada como Timão Bet, tá? É um projeto que foi oferecido, né, dessa bet para os nossos queridos dirigentes lá do Corinthians, tá? Só para vocês entenderem, ela ofereceu 150 milhões e a Esportes da Sorte cobriu 150. O Osmar Stabile, ele preferiu ficar com o Esportes da Sorte. Até aí, tudo certo, concordo com o Osmar. Se eu estou com o restaurante Sete Mares, recebo uma proposta igual de um outro restaurante, com toda a amizade, né, com toda a confiança, né, que a gente já tem, você vai ficar com o teu parceiro, né, que você já tem toda a confiança.
Até aí tudo bem, 150 milhões por ano aqui da Esportes da Sorte, 150 milhões por ano aqui, né, dessa Bet, que é Energia Bet, chame como quiser, até porque eles não têm um nome forte, estavam e querem emplacar no Corinthians até o nome Timão Bet, tá? 150, o que essa Bet fez? Que tem bala na agulha. Quando a Esportes da Sorte iguala a proposta, o que acontece? A Bet sobe para 170 milhões. Quando vaza a informação que o Osmar Stable estava inclinado a fechar com a Esportes da Sorte por 150 e não com essa Bet por 170, essa Bet vai dizer o seguinte, ó, 180. Crava mais 10. Tá? Os caras não estão para brincadeira. Além do valor fixo anual, a Responsa Game Brasil Limitada oferece uma série de bônus por performance, visando incentivar a premiar as conquistas do clube. Isso aqui que eu estou lendo agora, isso aqui foi passado para o Corinthians, tá? É o mesmo DOC. O valor para subir depende de uma conquista complicada. Vaga na Libertadores, fase de grupos. Tudo bem que isso vale para todos os anos de contrato, mas para valer para esse ano de 2026, o Corinthians tem que ganhar a Copa do Brasil, passar pelo Cruzeiro, Fluminense ou Vasco. Agora, se assina agora com essa empresa, o Corinthians já morde 16 milhões. Primeiro que eles vão pagar a multa, tá? A multa é 15 milhões. Então o Corinthians já poderia pegar 16, porque ganharia a Copa do Brasil 8, e já entraria para a fase de grupos da Libertadores mais 8, tá? E depois, se conquistar o Campeonato Paulista, mais 6. Isso aqui faz parte das bonificações, correto? Aí o que acontece? Vamos lá. Existe uma inclinação do Osmar ficar com a Esportes da Sorte. Eu trouxe para vocês na semana passada, Esportes da Sorte, quando o Osmar precisou de dinheiro, quando ele precisou de dinheiro, a Esportes da Sorte foi lá e ajudou. Então, existe uma relação boa hoje entre o Osmar e a Esportes da Sorte. Quando ficaram sabendo que poderia se aceitar a Esportes da Sorte não um valor maior, o Osmar foi chamado por conselheiros importantes lá do Corinthians, alguns que eram oposicionistas do Augusto Melo. Eu não estou aqui fazendo campanha para essa Bet em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Até porque, se fosse para fazer campanha para a Bet, eu anunciaria a Bet aqui e ganharia os meus 30, 40, 50, 60 mil por mês, correto? E se eu anunciasse duas, talvez, que hoje em dia pode, até o Campeonato Brasileiro anuncia 5, 6, 7 ao mesmo tempo, eu estaria ganhando muito mais. Olha só, eu estou passando para vocês o que está acontecendo. Se fechar com a Esportes da Sorte hoje, o Corinthians está deixando e rejeitando uma proposta maior. Mas eu tenho informações, tá? Pelo fato do GE soltar a matéria agora dizendo que o Corinthians deve fechar com a Esportes da Sorte, a situação foi levada ao Conselho Deliberativo do Corinthians. A proposta, os detalhes, tudo foi levado para Romeu Tuma Júnior. A situação foi parar no Conselho Deliberativo do Corinthians. Por quê? Porque eles querem impedir que o Osmar aceite a proposta da Esportes da Sorte, porque tem uma proposta maior de outra empresa. E eles não querem que o Corinthians assine com a outra empresa. Só que os órgãos fiscalizadores do Corinthians, eles querem que tudo seja passado a limpo. Então, o que está acontecendo? Preste atenção. O Conselho, o Corinthians, o CORE, o compliance do Corinthians vai analisar essa bet. Se ela tiver ok, for quente, for top, se tiver tudo ok com essa bet, beleza, ela está aprovada, a proposta está na mão, a bet não tem problema nenhum. Tem que fazer o que o Duílio não fez com a Tausa, o que o Augusto não fez com a Vaidê, é isso que tem que fazer. Fazer uma apuração, uma investigação, isso é coisa de compliance, né? E eles vão decidir. Se tiver tudo ok, porque eu também não sei se está tudo ok, tá, gente? Eu estou falando para você o que está acontecendo hoje. Amanhã pode surgir uma informação de um escândalo já, bet que fez proposta para o Corinthians é uma bet perigosa. Aí, aí todo mundo já, parabéns, Osmar. Você já sabia e fez o correto. Então, até agora, nem eu e ninguém nesse país deu a informação que essa bet tem algum tipo de problema. Com todo respeito, para mim, nenhuma presta. Então, já que nenhuma presta na visão do cafezeiro, que fique com a que pague mais.
Falando de Corinthians. Eu não vou contar essa bonificação aqui, tá, chefe? Eu não vou contar. Porque a bonificação depende de classificação para Libertadores, classificação para título de Copa do Brasil. Eu não vou contar. Não vou contar. Vamos contar, então, só o que tem hoje. Hoje tem 180 milhões por ano. O Corinthians está renovando negociação avançada com o Esporte da Sorte, 150 milhões por ano, 4 anos de contrato, 600 milhões, correto? A tal aí da energia cobre com 180, 4 anos. Se eu tiver errado, 720 me corrija. 720? 720 milhões. Se ela não tiver problema de operar no Brasil, se não for nenhuma vai-de, se não for nenhum BO, o Corinthians vai abrir mão de 120 milhões de reais num contrato. Correto? Eu não estou apoiando essa bet. Se ela tiver errado, o tempo vai dizer e eu mesmo vou noticiar. Se chegar para mim amanhã a notícia, Samir, essa bet aí é fria, o Osmar vai pegar a Esporte da Sorte por menos porque é fria, deixa comigo que eu mesmo divulgo isso. Existe um lado B no Corinthians hoje. Quem é esse lado B? Esse lado B, eu não vou citar o nome, mas é representado principalmente por 2 pessoas que o Osmar escuta bastante. E essas 2 pessoas querem a saída do Fabinho Soldado e do Dorival em 2026. Independente do que acontecer, essas pessoas querem essa saída. Esse lado B do Corinthians, que o Osmar ouve bastante, mas o Osmar criou essa lenda aí que o Osmar é marionete de todo mundo. Se o Osmar fosse marionete desses 2, ele já teria demitido o Dorival o Dorival e o Soldado. Essas 2 pessoas, elas já têm o planejamento de 2026 pronto. E o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior também têm o planejamento de 2026 pronto. Olha só o Corinthians, hein? Tem 2 planejamentos para 2026. Ô, Coringão, quem diria, hein? Sempre à frente do tempo. Claro que eu estou sendo irônico. Então o Corinthians, ele tem 2 planejamentos. Dorival Júnior e Fabinho Soldado. E o lado B, que eu vou usar o termo lado B para vocês. Lado A e lado B. Se o Dorival não ganhar a Copa do Brasil, não conquistar a Copa do Brasil, ele e o Fabinho Soldado têm grande chance de serem demitidos. E esse lado B quer Tite ou Luiz Castro e o Paulinho como executivo e um nome ainda que eu vou descobrir para vocês, mas eles falam que é um nome bom, não é o Thiago Escuro, tá? O Corinthians está disputando uma decisão e tem um transfer ban. O Luiz Castro, por exemplo, nós falamos isso hoje lá no De Primeira. O Luiz Castro, que o Grêmio está negociando, dispensou o Mano Menezes, que é o Luiz Castro. Cara, esse camarada, ele é totalmente maluco, ele não é confiável. Ele deixou o Botafogo no meio de uma temporada, poderia ser campeão brasileiro, o sucessor dele perdeu o título e tem mais. Ele negociou com o Corinthians e pediu 50 milhões de euros em contratações. Pediu também para o Santos um valor absurdo em contratações. Então ele pede salário, ele pede luvas e ele pede uma determinada quantia, um determinado valor para contratar. Entendeu? Então ele é um técnico caro. O Lucas estava dizendo lá no De Primeira hoje que ele acertou com o Santos, já estava falando até do gramado, do como que ia ser. Ele queria uma reformulação lá no gramado da Vila. No outro dia ele desistiu. Então assim, velho, o Grêmio tá sonhando que o cara vai fechar lá, tem que tomar cuidado. E o Corinthians, eu não pensaria nesse camarada. Eu não confio nesse Luiz Castro. Ele já negociou com o Corinthians, já negociou com um monte de clube e ele acaba dando para trás. Eu não focaria nele, tá? O outro é o Tite. Entendeu? Mas eu tô falando de nomes de pessoas que nem eu e nem eles sabem
se eles vão realmente apitar no Corinthians em 2026. Porque para eles ganharem espaço, o Fabinho Soldado tem que sair. E o Dorival também. Mas se o Corinthians não conquistar a Copa do Brasil, esse lado B vai ganhar força e aí os nomes vão mudar no Corinthians, inclusive de treinador e também, né? Treinador e também de executivo, tá? Que é o caso aí do Fabinho Soldado. Tá?